Hoje estamos aqui nas bancadas do Estádio do Bonfim, o Estádio do Vitória de Setúbal, para falar sobre o 8º Exército, exatamente a claque do Vitória de Setúbal. Falar do 8º Exército é falar seguramente da claque mais antiga de Portugal, talvez da Europa, talvez até do mundo. E isto porquê? Porque o 8º Exército nasceu precisamente em 1943. O seu nome provém de uma batalha famosa durante a Segunda Guerra Mundial. Houve uma grande batalha em El Alamein, batalha decisiva mesmo para os destinos da guerra, e a batalha foi vencida pelo 8º Exército, comandado pelo general Montgomery. Simultaneamente, em 1943, no decorrer do mês de junho aproximadamente, o Vitória conquista o direito a ir disputar a final da Taça de Portugal com o Benfica. Ganhou em Setúbal ao Porto e ficou apurado para ir jogar com o Benfica. O jogo estava marcado para o dia 20 de junho de 43, nas Salésias. Na véspera, há um grande movimento em Setúbal, movimento noturno, sai pelo menos uma banda de música, não lembro se foram mais, mas uma foi de certeza absoluta. Juntou-se o povo todo a andar a passear pela rua, a cantar, a gritar por Vitória, etc. Havia um ambiente mesmo de Vitória. E alguém, que eu não posso agora dizer quem seja, alguém dá um grito: isto parece o 8º Exército. Eu não sei se já se tinha falado no 8º Exército em Setúbal. Eu sei é que naquela altura teve uma grande repercussão, houve uma grande ovação, como toda a gente começou a dizer: somos o 8º Exército, somos o 8º Exército, e a claque do Vitória ficou 8º Exército. Não foi naquela altura, não era uma claque organizada. Aliás, o Vitória levou dezenas de anos que o 8º Exército não tinha uma claque, não era uma claque organizada, era automaticamente um movimento de Setúbal atrás do Vitória, para onde é que o Vitória ia. O 8º Exército, que não era mais que uma cidade, agarrada ao Vitória. Era o Vitória e a cidade, duas coisas que não se separam uma da outra. O 8º Exército não tem comparação com hoje. Hoje é uma outra coisa, é um grupo organizado que gosta de Vitória, mas nós gostávamos mais. Eu sempre tenho vivido o 8º Exército porque sou dirigente de Vitória desde 1960, 60 e picos. E desde sempre considerei o 8º Exército como uma das grandes forças mobilizadoras de Vitória. Porque falar do 8º Exército é falar de toda uma cidade que se movimenta à volta de uma circunstância especial que não se chama claque, chama-se um estado de alma de Setúbal, onde todos se envolvem à volta da bandeira do Vitória. E exemplos disso era capaz de apontar centenas, talvez sem exagero, de visitas onde o chamado 8º Exército, que não é uma claque A ou claque B ou claque C, se movimenta. A Lisboa, nas finais das taças, é Évora, é Torres Vedras, é nos mais diversos sítios, onde quer que seja necessário mobilizar a cidade. Estou-me a lembrar da última grande invasão, que foi a invasão no Algarve, onde ganhámos a primeira taça da Liga. Essa, por mais que queiram esquecê-la, a primeira taça foi ganha pelo Vitória, num jogo com o Sporting, que foi aos penaltis. E aí nós vimos o que foi invadir o Algarve, e não havia a claque A nem a claque B. Aliás, é com muito orgulho que ouço na televisão, muitas vezes quando estou a mostrar os jogos fora de Setúbal, dizer que está ali o 8º Exército, não dizem que está ali a claque do Vitória. E isto quer dizer alguma coisa. Eu gostaria de dizer o seguinte: o 8º Exército, e foi não numa direção, mas numa comissão administrativa que o Vitória teve, que foi das primeiras, se não a primeira, a ser legalizada oficialmente. A cidade de Setúbal é reconhecidamente uma cidade cuja população ama o futebol e ama, sobretudo, o seu Vitória. A paixão pelo futebol leva a que o 8º Exército consiga mobilizar toda a gente para ir acompanhar e apoiar a sua equipa de futebol por todos os campos do país.
por tudo quanto é sítio. Agentes de Setúbal estão lá porque gostam muito do futebol e gostam muito do seu Vitória. Eu recordo-me, por exemplo, em 51, uma invasão pacífica, bem entendido, a Évora. Tenho a impressão que quase toda a gente de Setúbal foi. É difícil ainda encontrar, dos que estão vivos, bem entendido, alguém, pá, tu foste a Évora. Não é preciso dizer mais nada. É o foste a Évora, foi e com a Vitória em 1951. A primeira final que eu vi foi a vitória do jogo final de 53, em que o Vitória vai ao Jamor disputar com o Sporting Clube de Portugal. Foi uma final que eu considero que o Vitória foi expoliado. Porque o jogo estava empatado nos últimos minutos finais e acabou por aparecer um gol com um offside, como a gente dizia naquele tempo, também deste campo. E o Vitória perdeu a taça e a gente tem uma taça na nossa sala de troféus que simboliza muito bem essa vitória, essa derrota do Vitória, que foi para nós uma vitória. Houve também em 52 um movimento muito grande em Torres Vedras para assistir um jogo entre o Vitória e o Oriental. Era um jogo de passagem de divisão, o Vitória estava na primeira divisão, o Oriental estava na segunda, então tinham que fazer um jogo de passagem. Lá foi Setúbal inteiro para Torres Vedras, ganhou a Vitória por 1-0. Mais tarde, outra jornada memorável, o torneio ibérico em Badajoz, com 4 equipas. Setúbal foi toda para Badajoz, sem passaporte, sem bilhete de identidade, sem nada, foi tudo para Badajoz. Na altura, as autoridades na fronteira deixaram passar aquelas caminhonetas todas, aqueles automóveis, uma coisa impressionante, impressionante. Vê-se o jogo, o Vitória ganhou, é sempre bom ganhar. Era um tempo muito mais, era uma Setúbal mais pobre do que é hoje, mas muito mais Vitória do que é hoje. Porque não tinham possibilidades, iam a pé, iam de caminhoneta, iam de comboio, iam de barco, iam conforme pudessem para estar no Vitória. Enchíamos os campos a seguir aos 4 grandes, era o Vitória quem mais enchia os campos. As tais mobilizações de autocarros, de comboios, de automóveis particulares, até de traineiras. Eu lembro-me perfeitamente de traineiras que saíram de Setúbal de madrugada para ir ao Estádio Nacional, desembarcavam em Pedroços, desembarcavam naqueles portos ali próximos e que depois apanhavam os autocarros e iam até ao Estádio Nacional e faziam o regresso da mesma maneira. É isso, é que eu acho que tem qualquer coisa de simbolismo muito grande. Pode a Vitória ter menos de 20 mil sócios, ou pode ter, seja o que for, ou pouca gente no estádio, mas tem uma cidade que, quando é necessário, sabe-se mobilizar. Não havia ainda a ponte sobre o Tejo, a atual ponte 25 de Abril, e os meios utilizados para a deslocação do 8º Exército até ao Estado Nacional, nomeadamente nas 5 finais em que nós já tivemos presentes, eram os mais variados. Olhe, de automóvel, de caminhoneta, de traineira, a cavalo. Houve um ano em que houve um raio hípico, que saíram daqui assim em 2 dias e foram até Lisboa. Mas isso vem demonstrar bem o interesse e o desejo com que as pessoas aqui de Setúbal se deslocavam ao Estado Nacional. E ainda me lembro uma final, vou contar este pequeno pormenor que tem a sua piada. Eu era o presidente da direção do clube, tinha de representar o clube ao mais alto nível, o presidente da República, da tribuna, etc. E eu mandei fazer um blazerzinho azul escuro e lá fui vestido de presidente para a final que nós ganhamos, a Académica, por 3-1, depois de 3-2, depois de um prolongamento e de uma das finais mais bem jogadas. E quando, no final, vim ao balneário para cumprimentar os rapazes, a primeira coisa que levei foi um banho de champanhe, o meu blazerzinho, ainda lá o tenho em casa, encolheu e está lá em casa como recordação. Tenho uma série de finais que vi todas, mas a final que marcou mais foi a final da Académica. Em que está uma história, por acaso é uma história que a minha mãe, que desde tem, ainda era viva, e acompanhou, e como sempre foi dia de luto. E então um associado do Vitória confundiu-a como sendo uma adepta da Académica. Quando o Vitória mete o gol da Vitória, meteu o Jota, a minha mãe teve assim um pequeno desmaio de comoção de horas que já tínhamos estado ali, 2 horas e tal. E o homem, coitado, mas fosse, aí a vozinha acarinhava, beijava, desculpa, vozinha, desculpe, porque jogava aquela que era da Académica, ela não era da Académica, era do Vitória. Foi a final mais bonita e que ninguém mais faz uma final como a Vitória fez.
nos anos de 59, 60, o Vitória caiu na segunda divisão, não porque tivesse perdido os jogos que o levassem a isso, mas por uma decisão administrativa. Não interessa agora estar a falar nisso, o ministro da altura resolveu tomar essa decisão e de fazer o Vitória descer à segunda divisão. E foi aí que se revelou o 8º Exército, numa altura difícil da vida do clube, em que nós andámos aí pelo país inteiro, em clubes da segunda divisão, não estou a menorizá-los, mas enfim, não tinham o fulgor do Vitória. O 8º Exército acompanhou durante 2 anos, todos os domingos, o Vitória, insuflando nos seus jogadores, nos seus atletas e nos seus simpatizantes aquela alma vitoriana necessária e tão importante que nos levou, ao fim de 2 anos, voltar para a primeira divisão, onde nos fixámos, e logo no primeiro ano da segunda divisão, aliás, no segundo ano da segunda divisão, o Vitória ganhou a sua primeira Taça de Portugal. Era treinador de Vitória o saudoso Fernando Vaz, a quem o Vitória muito deve. Foi o homem que relançou e criou as estruturas necessárias para que o Vitória tivesse um período fulgurante. Daqui lhe rende a minha homenagem. Digamos que o 8º Exército foi crescendo com o Vitória, à medida que o Vitória crescia em termos de resultados, com grandes êxitos, com retumbantes êxitos, também o 8º Exército se ia mobilizando cada vez mais. Toda a cidade, toda a gente ia acompanhar a equipa do Vitória de Setúbal, como por exemplo quando atingiu os belos momentos altos das 5 finais de Taça de Portugal que o Vitória disputou no Estádio Nacional. Foi o ponto alto do Vitória e também do 8º Exército. Um Vitória retumbante com Fernando Vaz e com José Maria Pedroto como treinadores. Foi uma década de 60 excepcional para o Vitória e para o 8º Exército. Os anos 60 foram muito importantes no crescimento do Vitória. Uma das razões desse crescimento foi a inauguração deste estádio, em 1962. Depois, o facto do Vitória ter ganho uma Taça de Portugal, que o lançou nas provas internacionais. E há um facto curioso. Houve um ano ou dois, não vou precisar bem, mas aí em 67, 68, as equipes nacionais que tinham acesso às provas internacionais, nomeadamente o Benfica, o Sporting e até o Porto, ficaram para trás, eliminados por seus adversários. E o Vitória manteve-se. Em determinada altura, o Vitória era o sobrevivente nacional nas provas internacionais. Jogava muito bom futebol, um futebol muito bem jogado, o que fazia com que os jogos aqui no Estádio do Bonfim tivessem assistências que vinham de todos os lados do país. E lembro perfeitamente, nós jogámos nessa altura com o Dinamo de Moscovo, que foi o nosso adversário na taça, e nunca tinham jogado russos em Portugal. Nós não tínhamos relações nessa altura com os países de leste e houve gente que veio de caminhonete de todo o lado para ver se os russos tinham uma cabeça ou tinham duas. Isto é uma parte jocoso, mas é verdade. A maior enchente do Estádio do Bonfim foi exatamente num jogo contra uma equipe russa que nós ganhámos por 4-0. Foi um resultado excepcional. O Vitória teve momentos fulgurantes nessa década de 60, porque primeiro impulsionado e orientado por Fernando Vaz e depois continuado por esse grande mestre de futebol que foi José Maria Pedroto, o Vitória encheu de orgulho os futebolenses e de alguma maneira concitou em si as atenções de todos os desportistas nacionais. E eu recordo com muita saudade esse tempo. Desde que cheguei ao Vitória, isto na época de 61, 62, que ouvia falar insistentemente no 8º Exército. Sabia e acompanhei algumas vezes. Tinha até um caso curioso em 63, 64, quando o Sporting e o Vitória tiveram que fazer o terceiro jogo para uma eliminatória da Taça de Portugal, que antigamente eram 2 jogos, havia 2 empates, o terceiro jogo teve que ser feito em Évora e eu fui numa excursão no tal 8º Exército. Só que quando acabou o jogo, o Vitória venceu o mesmo por 1-0 e o Sr. Fernando Vaz convidou-me para vir no autocarro dos jogadores de Vitória para cá. Só que me esqueci de transmitir à pessoa responsável da excursão onde eu tinha ido no tal 8º Exército e eles tiveram uma série de tempo à espera que eu chegasse, coisa que não aconteceu e eles vieram, mas sempre convencidos que eu não tinha tido problema algum e que deveria ter regressado com alguém e foi o meu mal. Depois, quando comecei a jogar já na primeira categoria, as coisas em relação ao 8º Exército era de bradar aos céus, não é? Quando íamos jogar a qualquer ponto do país, ia sempre muitas excursões, 5 caminhonetas, 10 caminhonetas, não havia
nenhum bairro que não fizesse a sua excursão para acompanhar o Vitória. Quando chegado ao sítio do jogo, os autocarros paravam e aí havia realmente aquilo que se costuma dizer, um encontro não combinado, mas casualmente ali todos e para irem para o campo para apoiar em uníssono a nossa equipa. E isso era giro porque hoje vê-se muito, mas já naquela altura o Sr. Fernando Vaz tinha o cuidado de nos transmitir para irmos agradecer o apoio prestado independentemente do resultado. E nós começámos a habituar-nos a isso. Jogávamos bem, mas perdíamos e as pessoas vinham todas satisfeitas da vida e diziam, quando cá chegavam, a gente perdeu, mas demos um grande baile neles. Queria as pessoas dizer que tinham assistido a um bom espetáculo de futebol. E realmente o 8º Exército marcou este clube também no aspecto de apoio. Uma situação do qual já tem muitos anos, segundo eu ouvi também contar, até inclusivamente pelo próprio Sr. João Lúcio, que em 42-43, nessa época, o Vitória foi à final com o Benfica e que a movimentação das pessoas foi de tal ordem, de tal maneira que estavam milhares e milhares de vitorianos a apoiar, apesar da derrota copiosa que o Vitória teve nesse jogo, mas que realmente fizeram valer a sua presença com o apoio maciço à equipa. Quando se fala do 8º Exército, não podemos dissociar o nome João Lúcio, meu saudoso amigo e companheiro João Lúcio. Foi colaborador do jornal A Bola, correspondente em Setúbal e também no Canadá, no tempo em que por lá esteve, desde a fundação do jornal A Bola, que eu aqui recordo como uma homenagem e grande saudade. João Lúcio, grande jornalista e grande poeta. E quando digo grande poeta, recordo que foi ele que fez os versos do 8º Exército em 1943 e dizia: Vitória, Vitória, teu nome imortal, chegaste com glória à grande final. Referia-se ele à final no Estádio das Salésias em Lisboa, o Vitória de Setúbal com o Benfica em 1943. Aliás, estes versos foram então difundidos pela cidade de Setúbal. Foram criados 10.000 folhetos com estes versos para distribuir pela cidade, para que toda a gente cantasse estes versos ao seu Vitória. Grande João Lúcio. O João Lúcio escrevia, entre outras coisas, Vitória, Vitória, teu nome imortal, chegaste com glória à grande final. Milhares e milhares de exemplares foram distribuídos e eu lembro-me perfeitamente o que era uma multidão a cantar. E lembro-me perfeitamente nas finais, entre as quais será vaidade, mas a verdade não se pode esconder. Chamem-lhe vaidade, chamem-lhe o que quiserem. O Vitória esteve presente no jogo que mais tempo durou em Portugal, foi uma célebre final com a Académica, em que ganhámos por 3-2, depois de dois prolongamentos que se realizaram no Estádio Nacional, completamente cheio. Portanto, o Vitória também é um clube que sabe encher o Estádio Nacional e sabe movimentar-se quando é preciso juntar-se à sua volta. Falámos do 8º Exército de outros tempos e agora pergunta-se como será o 8º Exército do século XXI. Mantém-se vivo. Aliás, todos recordamos a avalanche que foi na final da Taça da Liga, quando o Vitória de Setúbal ganhou ao Sporting, quando foi a final da Taça de Portugal, que o Vitória de Setúbal ganhou ao Benfica. O 8º Exército sempre presente, sempre em força. Como é que é, neste momento, o 8º Exército? Os tempos são outros. Agora é muitas tarjas, muitos cascóis, muitos adereços, muito diferente do que era anteriormente. Como será agora? O 8º Exército do século XXI começou, este último, começou no ano 2000, quando Vitória estava na 2ª Divisão. Houve um grupo de pessoas, mais de um bairro de Setúbal, do bairro Santos Nicolau, que se juntaram
e que voltaram a formar outra vez o 8º Exército. O 8º Exército, como já sabem, tem o ano desde 1943 e existiu depois várias claques, não era uma claque organizada, apesar de ter vários momentos de claque organizada, existiu depois nos anos 90 e voltou outra vez em 2000. Desde o ano 2000, 2001, quando Vitória estava na segunda até agora, nós temos-nos mantido sempre em funcionamento, como claque organizada, hoje em dia como associação também, por causa das leis que existem a ver com as claques de apoio aos clubes. Pronto, e a nossa intenção é estar em todo o lado a apoiar o Vitória. Sr. Gamito, é com toda a honra que estou aqui no estádio do Vitória para lhe oferecer este cascol a representar o novo 8º Exército, assim que representa o antigo 8º Exército dos velhos tempos. Por isso, ofereço-lhe o cascol. Muito obrigado. Faz-me recordar os bons e velhos tempos do Vitória, as deslocações em massa que o pessoal fazia, acompanhar o Vitória toda a parte. Nós também temos uma maneira de estar no futebol um bocado diferente, porque nós vimos o futebol mais só para apoiar o Vitória e temos inúmeros convívios com claques de outros clubes e mesmo no estrangeiro, tanto em Portugal como no estrangeiro tivemos. Às vezes essa forma de estar mais pacífica pode não ser tão bem vista e então às vezes se calhar as pessoas vêm ao futebol um bocado mais para, não para estar nos convívios, mas se calhar para estar num apoio um apoio um bocado diferente, se calhar daquele que nós temos hoje em dia. Mas o nosso objetivo, pronto, é, dos poucos que temos, é ir apoiar o Vitória para todo o lado. Organizamos, ou fazemos autocarros nossos de excursão, normalmente, ou vamos numa excursão com o Vitória, ou é como nos organizamos. Aqui há uns 2 ou 3 anos, um amigo meu, que até é uma figura pública, não vale a pena estar aqui a citar, encontrou-me e disse: "Ó Fernando Pedrosa, quero lhe dizer uma coisa que de facto me impressionou. Há dias estava numa estação de serviço ali da Autostrada do Norte e pararam 2 autocarros com adeptos do seu clube. E eu confesso, estava com a minha mulher e assustei-me, julguei que aquilo ia ser complicado. A fama das claques, sobretudo nas estações de serviço, não é boa. Pois digo-lhe que saíram uns autocarros alegres, como é natural, mas com uma educação tremenda. O que beberam no bar da estação de serviço pagaram e eu fiquei a pensar para mim, ora, aqui está uma claque como deve ser. Por isso lhe quero transmitir isso, Fernando Pedrosa, e por isso eu a transmito aqui, publicamente, numa homenagem ao 8º Exército, que é aguerrido, que é entusiasta, mas sabe comportar-se como deve ser. E assim concluímos um programa dedicado ao 8º Exército, a claque mais antiga de Portugal, mais antiga da Europa e suponho que a mais antiga do mundo. Foi uma forma de homenagearmos essa antiguidade e homenagearmos o seu fundador, o nosso saudoso companheiro João Lúcio, grande vitoriano, grande setubalense.